assim a palavra do Senhor. E logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer ele estava sozinho, mas o barco já estava considerável distante, já da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento que soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor disse: Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu a ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo, começando a afundar, e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então tudo que estava no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Altíssimo Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, que eu venha me diminuir, meu Pai, diante da tua presença, que o Senhor venha me usar, ó Deus, da forma que o Senhor, meu Pai, se sinta à vontade, Espírito Santo. Que teus filhos, meu Pai, que vieram, meu Pai, e habilitaram dessa porta, venha receber, ó Pai, do que o Senhor, meu Pai, tem para a vida de cada um que está aqui, ó Deus. É isso que eu te peço, desde já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um capítulo a qual começa com um pouco de tristeza, que vai dizer acerca que João Batista ele foi decapitado. Mas só que tem um mistério aqui, que João Batista ele foi decapitado, mas ele não perdeu a visão do reino de Jesus. Por quê? O porquê não é você ser decapitado, mas sim a visão que você tem em Cristo Jesus. O ministério de João Batista foi determinado em terminar esse período. Ele estava encarcerado e por conta de uma atitude de uma pessoa que estava sendo instruída pela mãe, o rei Herodes se agradou da dança dela e ela fez um pedido. E diante daquela situação de todos, ele não poderia voltar atrás daquela palavra a qual ele desse. Mas só que tem um porém. Herodes ele temia, porque o povo tinha João Batista como um profeta. Mas o porém não está no perder a cabeça, mas sim no perder a visão de Jesus. Sabe por quê? Quando Estevão ele foi apedrejado, ele não foi apedrejado porque ele andava como Jesus, ele pregoava a palavra de Jesus, mas sim porque ele teve a visão do céu. Então cuidado, é melhor perder a cabeça do que perder a salvação e a promessa do céu da sua vida. E diante dessa situação, Jesus recebe essa notícia e, afastando ele daquele local, vai para um local reservado. E as pessoas, como o pastor Edivaldo falou aqui, eram as pessoas que iriam atrás de Jesus. Não era Jesus que iriam atrás das pessoas. As pessoas viram que Jesus saiu daquele local, ele cercou diante daquela cidade, esperando o mestre descer do barco. E aqui acontece a primeira multiplicação de pães. Com misericórdia e compaixão, o Senhor vê naquele povo que estava sedento pela palavra, precisando ser curado. Jesus, tendo compaixão, começa a ensinar. Jesus ele começa a pregoar a palavra, a curar os enfermos que estavam naquele local. E o porém é que a preocupação do discípulo, por conta de ser tarde no horário, em despedir aquele povo, ele chega até o mestre e fala: mestre,
é melhor despedir o povo, porque não temos alimento para todas essas pessoas. E a Bíblia vai nos relatar que foram 5.000 pessoas, fora as mulheres e crianças. E Jesus pergunta: o que tens? E o discípulo fala: 5 pães e 2 peixinhos. O que é 5 pães e 2 peixinhos por pão da vida? Para o discípulo poderia ser pouco, mas Jesus é o pão da vida. O problema não é o que a gente tem, é como a gente apresenta diante de Deus para multiplicar na nossa vida. É igual diz minha oferta: você deposita na salva 10%. Olha o que Deus faz transbordar na sua vida. O problema não é o que a gente tem, é a intenção e a semente a qual a gente apresenta para Deus. E Deus, pegando aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus apresenta para Deus: Pai, meu Deus, entrega na mão do discípulo. Foram alimentados 5.000 pessoas, foram mulheres e crianças. Mas tem um porém aqui. Jesus, ele precisava seguir, porque Jesus, ele pregoava, ele não ficava em pequenos lugares, ele se movia para vários locais. E Jesus ordenando, e aqui eu já entro na mensagem, Jesus ordena que os discípulos entrem no barco e atravessem o mar. Quando Jesus ordena, a Bíblia diz aqui: insistiu, em outra tradução pode ordenar ou mandar. Quando ordenamos uma coisa a uma pessoa, às vezes é porque aquelas pessoas não querem ir. Quando a gente pede: por favor, vá para aquele local, por favor, faça isso para mim. Lembra do jardim? Lembra da Arca de Noé? Jesus, ele dá ordem aos animais. Noé faz a arca, faz tudo. Ele não manda Noé dar ordenança aos animais. Jesus vai e ordena. Imagina o coelho vindo, a tartaruga vindo, o leão vindo. Então, quando Deus ordena, é melhor a gente seguir. É Deus falando para alguém nessa noite: estou dando a direção e ordenando para você atravessar. Meu Jesus de Nazaré. Aleluia. E Jesus sobe para o monte para orar. Ele despede o povo, sobe para ter intimidade com o Pai. Jesus, desde o começo do ministério dele, ele vem ensinando para a gente que precisamos ter comunião, temos que ter uma vida de oração diante de Deus. Não adianta querer buscar. A busca sem oração, sem jejum, é em vão. Você vai entrar aqui frio, vazio, e vai sair batendo lata. E vai perguntar: meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque eu não estou fazendo? Porque o culto não começa aqui dentro, começa na sua casa. Aí coloca a culpa no diácono, coloca a culpa no pastor, que o pastor é isso, que o pastor é aquilo, o culto está pesado. Não é. É você que já vem vazio de lá de fora da sua casa, não quer buscar, não quer orar, e quer que a gente aqui faça por você uma coisa que Deus está ensinando: se retirar. A renúncia, o pastor falou, renunciar. A caminhada com Cristo é a renúncia. E Jesus, a todo tempo, a todo momento, ele renuncia a si mesmo, mesmo ele sendo Deus, para mostrar para a gente que devemos nos separar para orar. E ao anoitecer, Jesus já estava orando e os seus discípulos estavam atravessando o mar. E quando os seus discípulos estavam atravessando o mar, a Bíblia vai dizer que um vento ao contrário começa a assolar os seus barcos.
Então Jesus deu uma direção para ele atravessar, e o vento veio ao contrário e começou a açoitar. Imagino eu, os discípulos remando, vento ao contrário. Quem anda de bicicleta sabe, quando você pega aquele vento que vem, você começa a forçar, e não vai, e não vai, e não vai, e Deus mandou ele atravessar, não mandou parar. A direção da palavra, a ordenância foi: atravessa e vai para o outro lado. Não sei como você vai fazer diante do vento ao contrário, diante da tempestade, diante da adversidade que pode assolar na sua vida. Deus está mandando remar. E a palavra de Deus vai dizer que lá de cima do monte, Jesus ele vê aquele barco sendo açoitado, porque tem coisa na nossa vida, pastor Edivaldo, que Deus permite acontecer para ver a nossa atitude, se a gente vai parar, se a gente vai murmurar, ou se a gente vai continuar remando diante da palavra a qual Deus diz para a gente. Hoje é a noite do culto da palavra. E Deus está falando comigo desde cedo. A direção poder da minha igreja foi de caminhar. A direção poder da minha igreja foi de caminhar. Eu não vou revelar o propósito, não vou revelar a promessa, antes que todo passe no propósito. Era um propósito de Deus, aquele vento ao contrário está soprando o barco daquele discípulo. Tem muita gente que está se perguntando por que o vento ao contrário está soprando sobre o seu lar, sobre o seu barco, sobre o seu trabalho. Mas é Deus permitindo, e Deus está olhando lá de cima. Jesus ele estava no monte, ele estava olhando aquele barco sendo assoltado. Imagina o cansaço. Quem é pescador sabe, lá não tinha vela não, era no braço. Imagina, cansei, o outro vindo, não, vamos perecer. Mas só que tem um porém, que quando ele estava lá, imagina ele pensando: cadê Jesus? Jesus mandou eu vir, eu não estou sabendo o que está acontecendo, esse vento está me assolando. Mas enquanto você está remando, Jesus está se movendo, descendo. Enquanto você está remando, Jesus está vindo diante da situação e diante da adversidade da sua vida. Entenda, o que era problema, o que era o mar que açoitava, Jesus vem andando sobre ele. A depressão, Jesus vem andando. O desemprego, Jesus vem andando. A fofoca, Jesus vem andando. O disse-me-disse, Jesus vem andando. Eu estou fraco, Jesus vem andando. Ai, pastor, eu estou querendo parar essa dificuldade, Jesus vem andando. Porque o que açoitava era a onda que se formava diante do vento ao contrário que estava no barco. Então o problema era a onda. Jesus vem andando sobre a onda. Jesus ele não vem fazendo o natural na sua vida na hora que você quer, porque a pressa é inimiga da perfeição, e a perfeição é quem? É Deus. Então Jesus ele vem na hora que ele acha que deve vir. Então Jesus ele vem andando sobre o mar, a ponto de, João diz que essa passagem ela está nos 3 livros, Marcos capítulo 6, João capítulo 6, 16, depois quem puder ler, e em Mateus 14, 22, vai dizer que Jesus ele desce do monte e vem andando sobre o mar, a ponto de quase passar pelo barco. Imagina você diante de todos os problemas adversos que você passa na sua vida, e Jesus ele vindo caminhando por cima dos seus problemas. Porque a dificuldade do discípulo não era o remar, o atravessar, mas sim as ondas que assaltavam o barco deles.
E Jesus ele está andando pelas ondas a qual aceitava o barco deles. Então Jesus viu de uma sobra de um jeito tão natural que os discípulos ele se assustam. É um fantasma. E Pedro, com a ousadia dele, antes de Pedro vir com a ousadia, Jesus fala: não temas, sou eu. E Pedro, com a ousadia dele: Jesus, se é tu, deixe-me ir até você. Imagina Pedro andando sobre as águas. Imagina você andando sobre as águas. É tempo de sair do barco. É tempo de sair do barco, porque só vive o sobrenatural com Deus quem sai do barco. Não adianta, pastor. A lei da física ela nunca vai errar. Pedro iria afundar. Pedro iria afundar. Mas Deus mostrou que a fé ela faz a gente chegar em qualquer lugar, flutuar pelas águas. É muito fácil a gente apontar que Pedro afundou. É muito fácil chegar uma pessoa aqui, pregar, gaguejar e a gente apontar. Mas o difícil é você fazer igual a ele. É difícil a sua irmã chegar aqui, cantar um louvor errado e você dar risada. Pô, a irmã errou. Mas o difícil é você fazer igual aquela irmã fez. É muito difícil e complicado o século que a gente está vivendo, porque a gente só julga o afundado Pedro, mas não fala: pô, Pedro andou. Pedro andou com Jesus. A plateia que estava no barco falou: ih, Pedro afundou. Mas por que não deu remo para Pedro? Vem, Pedro, que eu vou te salvar. Que venhamos ter a convicção que o evangelho ele é diferente. Quando Pedro afunda, a primeira coisa que ele grita: salva-me, Jesus. Eu vim, pastor, para pregar, mesmo para rasgar, mas já chegou ali, Jesus me quebrou, comecei a chorar. Eu falei: meu Deus do céu, não é para isso não, eu acho que é para pregar devagar mesmo. Imagina aí Jesus dando a mão e voltando com Pedro, caminhando novamente, aquela pessoa que apontou, que afundou. Pedro foi, afundou, sem Jesus, mas com a direção dele, com o comando dele. Imagina Pedro voltando de mão dada com Jesus, porque a Bíblia não fala que Deus carregou Jesus, que Jesus carregou Pedro. Qual o pensamento que a gente tem diante da dificuldade dos nossos irmãos? Que nós venhamos ter essa noite a consciência que todo mundo cansa, todo mundo fadiga. Pastor cansa, pastora cansa, pastor Nilson cansa, eu canso, os obreiros cansam, vocês membros cansam, mas Jesus está do seu lado. Mas quando vocês cansarem, não fica sozinho não. Estende a sua mão, grita socorro. Tem muita gente morrendo porque não está pedindo socorro. Tem muita gente caindo, perecendo por conta do orgulho e não está falando: Jesus me salva. Aqui foi um tratamento ao qual Jesus queria ter com os seus discípulos, porque em todo momento Jesus não acalmou a tempestade, Jesus não acalmou as ondas do mar, não acalmou o vento ao contrário. Jesus fez tudo isso com o mar revolto, para mostrar que, primeiramente, Deus, Jesus, Ele trata o nosso interior, porque quando Ele volta e entra no barco, automaticamente o vento cessa. Automaticamente, quando Jesus bota o pé no barco, o vento cessou. Eu não sei
sei o que você está passando na sua vida, mas hoje eu vim com essa palavra rápida, mas do trono de Deus. Está cansado? Está castigado pela onda? Está castigado pela onda da vida? Não temas, eu estou contigo. Não tema, eu estou no seu barco. Eu não sei como você saiu da sua casa, saiu do seu trabalho, saiu do seu lar. Só Deus sabe como está passando. É verdade. Mas Deus está dizendo hoje: estou renovando as suas forças. Estou renovando a minha aliança contigo. Estou estendendo as minhas mãos, te tirando do mar. Entenda que o vento, ao contrário de Deus, ele não é para te castigar, mas sim para colocar tudo aquilo que é dele no seu devido lugar e você prosseguir aonde Deus ordenou da sua vida. E que Deus abençoe a vida de cada um, e até aqui Deus me deu. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.